E esses aviões monomotores são aviões menores. Eles têm mais risco na aviação do que alguns aviões maiores, como um Boeing, um avião de linha aérea? Ou todos os aviões são submetidos ao mesmo tipo de risco? A realidade é que a aviação ela é uma série de processos de prevenção que acaba que eu pessoalmente digo que o risco é o mesmo, é baixo. No avião grande e no avião pequeno. Na minha pouca experiência eu digo que é baixo. Então assim, o avião com um motor, com dois motores, ele passa pelos mesmos processos de manutenção preventiva, de operação, visando a segurança. Então, isso faz com que se iguale ali, vamos dizer, na questão de busca pela segurança daquelas máquinas. Obviamente, são máquinas de desempenho diferente. Então, um avião monomotor, vamos dizer, da forma mais grosseira, se perder o motor, ele vai ter que procurar uma área para pouso, alguma coisa assim. Tem aviões que possuem mais de um motor, que eles são aptos, no caso de perda de um motor, por exemplo, consigam chegar no destino com segurança. São os aviões de linha aérea, são muito grandes, aviões potentes, eles conseguem sim fazer esse voo com tranquilidade em caso de emergência, né? Sim. Falando de risco, nos pode deixar de comentar, por exemplo, o acidente com a cantora Marília Mendonça, que aconteceu recentemente. Era um avião de pequeno porte, né? Era um piloto e 4 passageiros, né? Entre eles a cantora. Você acha que, pelo fato de ser um avião pequeno, isso traz mais risco? O que leva um avião a acontecer um acidente tão trágico? Na realidade é mais um acidente aí que a gente vê e que, na realidade, aquele avião, ele é um avião de médio porte, vamos dizer assim, e ele tinha dois pilotos, um comandante e um copiloto, que é o piloto que auxilia o comandante ali. São dois pilotos na realidade, né? A função de comandante e a função de copiloto é durante aquele voo. Os dois são pilotos e são habilitados, são pessoas que têm experiência para isso. O fato do avião ser um avião de pequeno porte, médio porte ou de grande porte não tem muito a ver com a segurança ou com acidentes. Isso não está ligado. Por quê? Ele tem o tamanho dele e as limitações dele. Então você não vai usar um avião de médio porte, por exemplo, em situações onde ele não se encaixaria. Não é assim, ele tem a limitação dele. Então o fato dele ser de médio porte ali não interfere em nada. A operação com segurança não interfere em nada. Mas nesse caso, no caso específico desse acidente, o que levaria um avião a cair daquela forma? Nós não podemos, assim, especular sobre, porque nós temos aí a Força Aérea que tem órgão competente para investigação, que é, por exemplo, o CENIPA. Ele investiga todo o acidente e incidentes aeronáuticos sem a função punitiva, só com a função de entender o que aconteceu para que não se repita com outras aeronaves, outros pilotos, outras pessoas. Esse laudo depois ele é divulgado ou fica somente para o órgão? Ele é divulgado sim, e depois de toda a investigação concluída, por exemplo, no caso desse acidente, nós vamos entender o que aconteceu. Porque a investigação aeronáutica, ela é muito, muito, muito precisa. Ela é muito interessante. Por isso que eu digo, pessoalmente, não gosto de especular sobre, apesar de ser algo inevitável. A gente se pergunta por que aconteceu, como aconteceu, né? O piloto se pergunta isso, o passageiro se pergunta isso. É algo meio extraordinário, apesar de acidentes aeronáuticos acontecerem muito pouco, em vista de outros meios de transporte, né? Lembrando que a aviação é o meio de transporte comprovadamente mais seguro que existe no mundo. Então, quando ocorre de ter um acidente, principalmente com vítimas fatais, a gente sempre se pergunta assim. Mas nós devemos lembrar, por exemplo, dos familiares do piloto, do copiloto, dos familiares das vítimas e não levantar, talvez, especulações sobre isso. Bom, é a minha opinião pessoal.